nós lemos o texto bíblico, nós vamos algumas considerações iniciais. As considerações iniciais são as seguintes. O reverendo Samuel, na semana passada, ele começou uma série de sermões. Não sei se vocês lembram ainda o tema que estava aqui, não sei se lembra. Alguém lembra ainda o tema? A vida nova, ou a nova vida no poder do Espírito Santo. Essa é a série. Né? E aí, o primeiro sermão de Samuel foi compreendendo a vida nova no poder do Espírito. É isso? Muito bem. E ele desafiou para dar continuidade. Né? Então a gente vai ver se ele consegue, né, fazer a coisa de tal forma que os irmãos não sofram muito. Né? Pelo menos a minha parte. Espero conseguir dar continuidade. O reverendo Samuel, domingo passado, falou capítulo 12, versículos de 1 a 3. Nós vamos tentar hoje falar do versículo 4 a 11, dando continuidade assim no nosso texto. Portanto, por favor, abra a sua Bíblia nesse texto e, por favor, permaneça com o texto aberto, porque a gente vai tentar estar voltando ao texto, para que a gente tenha uma compreensão melhor. Dando continuidade ao texto e ao tema que o Samuel propôs, eu queria hoje refletir nesse tema, compreendendo a importância dos dons para a vida da igreja. O capítulo 12 e outros capítulos que serão falados, todos eles vão estar com enfoque a respeito dos dons. Acreditamos que é importante e essencial os dons para a vida da igreja, para uma igreja que quer servir aos outros, né, servir aos irmãos e servir à comunidade. Os dons são presentes em Deus para a vida dessa igreja. E a gente precisa compreender isso. Primeiro, compreender a importância disso para a vida da igreja, para que depois a gente dê os passos para que a gente possa exercer o dom que cada um de nós recebemos. Diz assim o texto bíblico, eu vou ler 4 até o 11. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E há também diversidade dos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando ao fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. A cada um individualmente. Compreendendo a importância dos dons para a vida da igreja. Quando eu estava refletindo a respeito desse texto, eu lembrei de algumas aulas que nós tivemos lá no seminário de Fortaleza, com o reverendo Paulo. O reverendo Paulo era nosso professor de teologia sistemática. E quando chegou a respeito da doutrina do Espírito Santo, eu lembro muito bem que na introdução da aula ele nos falou algo muito interessante. Ele nos falou que a igreja daquele momento
sejais ignorantes. Por que que hoje nós precisamos refletir a respeito desse assunto? Por que que é um assunto hoje, agora, da pauta do dia? Porque, em primeiro lugar, o apóstolo Paulo nos diz que nós não podemos ser ignorantes. A igreja de Corinto estava sendo ignorante em relação aos dons. Nós não podemos continuar ignorantes. Nós precisamos avançar no conhecimento dos dons, porque os dons são de Deus. Deus deu e dá os dons à igreja. E nós não podemos, então, ignorar. E quando o texto fala de ignorar, o texto fala de desinteresse, o texto fala de falta de estudo, fala de confusão e fala de medo. Tudo isso é ser ignorante com relação aos outros. Portanto, nós precisamos compreender a importância que os dons têm para a vida da igreja. Mas para entender a importância dos dons para a vida da igreja, a gente precisa entender algumas coisas que o apóstolo Paulo vai começar a expor nesse texto que nós acabamos de ler. Na verdade, esse texto bíblico ele está dividido em parágrafos, em temas. E o primeiro tema desse capítulo, a respeito dos dons, começa no versículo 1, que foi lido no domingo passado, e termina exatamente no versículo 11, que nós terminamos de ler hoje. Esse é o primeiro parágrafo, essa é a primeira ideia do texto. E o que é que Paulo está trabalhando, que a gente precisa entender? O que ele está dizendo? Em primeiro lugar, os versículos 4 e até o versículo 6, Paulo vai nos dizer que a gente precisa entender a natureza dos dons. É sobre isso que ele fala. E ele usa alguns termos bem interessantes para falar a respeito dos dons. O primeiro termo que Paulo usa, logo no versículo 4, ele diz que os dons, na original, ele chama de carismata. É o termo que tem lá para definir dom. Quando na nossa Bíblia se traduz os dons, são diversos. No original é os carismatas. E o que é que nos fala? Carismata nos aponta para a origem dos dons. O que são os dons? Os dons são graça de Deus distribuída à vida da igreja. Por isso que Paulo define como carismata, presente da graça de Deus atuando na vida da igreja através de cada um daqueles que foram incorporados ao corpo de Cristo. Presente de Deus para aqueles que um dia tiveram um encontro pessoal com Jesus Cristo. É isso que Paulo diz, carismatas. Mas tem ainda uma segunda coisa que Paulo fala, é com respeito ao modo de atuação dos dons. No versículo 5, o apóstolo Paulo diz, a diversidade nos serviços. E quando ele fala de serviço, ele nos usa a segunda palavrinha, que é diaconia. Diaconia. E o que é que Paulo está querendo dizer? Paulo está querendo dizer que os dons são serviço ao outro. O presente de Deus para a tua vida, o presente de Deus para a minha vida através do dom, é para que esse dom abençoe a vida do meu irmão, para que esse dom abençoe a vida do outro muito mais do que a minha própria vida. E aí onde nasce algumas dificuldades que os coríntios enfrentaram e que a igreja da atualidade enfrenta. Algumas confusões. Eu não sei se você já teve a oportunidade de analisar com profundidade os textos bíblicos que falam a respeito dos dons, mas você vai ver uma coisa interessante. Todas as vezes que Paulo fala a respeito de dons, está falando no contexto de unidade. No contexto de unidade. Ou no texto anterior, ou no texto posterior. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa,
capítulo 12, dons, capítulo 14, dons, capítulo 13, amor. Se a gente for para outros textos que falam de dom, o amor também está em evidência. Agora parece uma confusão, e aí foi o que eu disse anteriormente. Aquilo que deveria trazer para a igreja unidade, aquilo que deveria ser para a igreja sinal de amor de uns para com os outros, tem se tornado sinal de confusão, tem se tornado sinal de divisão, porque falta uma compreensão adequada a respeito dos dons. Os dons que Deus entrega para uma pessoa não é para o benefício dessa própria pessoa. Os dons que Deus nos entrega é para o benefício do outro. E é aí onde ele fala diaconia. Os dons são para serem usados a serviço do outro. Mas tem ainda o terceiro texto, a terceira palavra, no versículo 6, que nos fala a respeito da finalidade. Ele fala assim, no versículo 6, realizações. E há diversidade de realizações. E no original, essa palavrinha, ela é energemena. É esse o palavra que tem lá. Traduzindo para o nosso português, energia, ou energia, em obra, em trabalho. A finalidade do Espírito Santo é promover uma ação no seio da igreja, no corpo de Cristo, na vida do nosso irmão. Foi por isso que propositalmente, quando eu coloquei ali no slide a respeito dos dons, não sei se vocês lembram da primeira imagem, mas eu coloquei algumas engrenagens. E continuei usando também engrenagens. Porque essa é a maneira que eu consigo visualizar os dons. Os dons são como engrenagens. E o que é? Qual é a função de uma engrenagem? É promover o movimento, se ela estiver bem ajustada com as demais engrenagens. Mas se não tiver ajustadas as engrenagens, se elas não estiverem trabalhando em harmonia, o que acontece? Se for no nosso carro, o carro vai sair do lugar, né? Nosso carro mora movido a gasolina, muitas das peças, elas são o movimento é transmitido através de engrenagens. Se for em qualquer máquina que precise trabalhar, que precise estar em movimento, se as engrenagens não estiverem funcionando adequadamente, ou se estiver faltando uma engrenagem naquele lugar, não vai funcionar, não vai ter movimento. Assim são os dons que Deus entrega à igreja. Os dons têm a finalidade de colocar a igreja em movimento. E aí eu queria fazer um parênteses e dizer que a gente precisa ter muito cuidado com aquilo que a gente pede a Deus e com aquilo que a gente fala para Deus. Acho que isso foi dito ontem no testemunho. Num dos testemunhos, a gente tem que ter cuidado com o que a gente ora. E eu acho que cantou hoje uma coisa muito interessante, né? Você cantou isso, eu também cantei. A gente disse assim na música: usa-me, Senhor. Foi isso que ele falou na música. Usa-me, Senhor. Muito bem. Usa-me. Você pediu para Deus te usar. Deus tem colocado um dom na sua vida. Deus te entregou esse dom. E Ele quer te usar através desse dom. Você, guardando as devidas proporções, me permita a comparação, é uma engrenagem nessa comunidade. Eu peço licença porque é uma comparação esdrúxula comparar a igreja com a máquina. Paulo diz que a igreja é um corpo, é algo vivo. Eu estou falando que a igreja é uma máquina. Você pode dizer, poxa, o pastor está falando que a igreja é morta. Não. Entenda que eu estou falando de movimento. E eu estou pedindo licença para dizer
porque tem peças que não estão querendo cumprir a sua função. Tem peças que estão se recusando a cumprirem a tarefa para a qual foram convocadas, para a qual foram chamadas. Dito isso, irmãos, em primeiro lugar, é compreender a natureza dos dons. E a natureza se traduz por esses verbos. Mas a gente precisa dar um passo adiante. Aí o apóstolo Paulo dá um passo nos versículos 7 até o versículo 11. E aí ele vai nos falar a respeito do propósito dos dons. Quando eu estava preparando essa reflexão, eu pensei assim: os irmãos vão se cansar, porque algumas ideias a gente vai ter que repetir. É inevitável. Se lembram da última vez que nós falamos sobre dons? Eu não sei se vocês se lembram, mas ele falou lá em Efésios, o outro texto dos dons. Efésios 4, 7 e 16. Qual era o tema? Os dons e a igreja. E lá nós falamos a respeito da finalidade dos dons. Porque Deus tem um propósito nas coisas que Ele faz. Repare os verbos que Ele utiliza, versículo 7a. Ele fala: a manifestação é dada. Talvez no português a gente não consiga entender bem o que o texto está dizendo, mas no original esse verbo foi conjugado de tal forma que a gente compreenda que esses verbos indicam ação contínua. Ação contínua. Ou seja, Deus não entrega o dom e acabou. De uma vez por todas o dom foi dado e pronto. Não, Deus continua dando. Deus continua presenteando a igreja. Deus continua agindo através dos dons, porque os dons nada mais são do que a ação de Deus. A ação de Deus na vida da igreja. É Ele que age, é Ele que faz, é Ele que usa, é Ele que capacita. E a ação do Espírito é diversa. E aí eu não vou entrar no detalhe dos dons, que aí a gente ia passar aqui mais de uma hora, mais do que isso, porque definir cada dom ia ser complexo. Não vou entrar nesses detalhes, haverá outra oportunidade para isso. Mas eu quero voltar e falar o seguinte: que nos versículos 8 a 10, ele vai estar falando a respeito de uma lista de dons, de uma diversidade de operações que acontecem na igreja, e os versículos 4, 5 e 6 falam exatamente isso. Ele repete a diversidade de dons, a diversidade de ministérios, a diversidade de operação. Essa palavrinha diversidade aparece 3 vezes, só para dizer: os dons são diversos, são vários, e a lista é tão vasta que nós não conseguimos definir exatamente a quantidade de dons. Nas Escrituras, pelo menos tem 5 listas de dons. 5 listas. Primeira se encontra em Romanos, capítulo 12, versículos 6 a 8. Segunda lista de dons, 1 Coríntios 12, de 8 a 10. Terceira, 1 Coríntios 12, 28. Quarta, 1 Coríntios 14. E quinta, Efésios 4, de 11 a 13. 5 listas de dons. E alguns dons se repetem nessas listas, e outros aparecem só numa das listas e não aparecem mais, o que nos leva a compreender que Deus, Ele a cada dia presenteia a igreja com dons, para que a igreja esteja capacitada a atuar no contexto que ela foi chamada a servir. Nós somos chamados a servir no século de 20 a 21, não é isso? Creio que nenhum de nós chegará a 22.
nós somos chamados a servir nesse contexto. E nesse contexto existem demandas. E o Espírito Santo nos capacita, através dos dons, a servir nesse contexto, nos dias de hoje. Porque o Espírito Santo faz coisas novas todos os dias. Não é assim que diz lá em João? Que aquele que é nascido do Espírito é como o vento, que não sabe de onde vem, nem para onde vai. O Espírito faz coisas novas todos os dias. Portanto, os dons são inesgotáveis. Existem vários dons. E todos os dias Deus capacita nele com dons. Agora existe uma verdade que a gente não pode deixar de dizer. Não existe ninguém na igreja sem dom espiritual. Não existe. Não existe, porque o próprio texto aqui nos diz que ele dá dons, pelo menos um dom, você e eu recebemos dom espiritual para exercer a nossa vocação. E a gente precisa entender isso. Às vezes a gente confunde muito dom com talento. Dom com talento. Exemplo, cantar. Cantar pode ser um talento. Um talento que a gente nasceu com a capacidade vocal e auditiva privilegiada, né? E a gente consegue ouvir bem e a gente consegue reproduzir bem, né? Mas isso pode ser apenas um talento. O dom, ele vai além disso. O dom, ele é algo de Deus na vida da pessoa. Na vida da pessoa. Isso não impede que a pessoa tenha o talento e tenha o dom. Pode ser. Mas pode ser que não tenha. Pode ser que lá fora, alguém que seja do mundo secular seja um excelente cantor, cante muito bem, né? E ele se converte, ele vem para a igreja, e ele pode até cantar na igreja, mas ele vai cantar usando o talento dele, mas ele não tem o dom. O dom não é possível. Como também o dom do ensino. Pode ter alguém que na igreja ele tem uma capacidade incrível para ensinar. Deus use ele de uma forma tremenda. Mas lá fora, se ele for colocado à frente de uma sala de aula, ele não sai do lugar, não consegue fazer nada. Porque ele tem dom, não tem talento. E pode ser o contrário também, pode ser um excelente professor, né? Que entende de didática e tudo mais. Mas chega aqui para ensinar e não consegue sair do lugar, porque ele tem talento, mas ele não tem dom. Então a gente precisa entender: dom espiritual Deus dá para a igreja, é espiritual, é de Deus, é ação de Deus no seio da igreja. Mas o fato é que a gente poderia, pelo menos aqui em Coríntios, nos versículos de 8 a 10, a gente poderia pelo menos classificar. Aqui tem 3 categorias de dons. Primeira categoria está se referindo a dons da palavra. E a gente poderia falar palavra ou pregação, que é uma das categorias que aparece ali. Há outras dons de sinais ou de milagres, que o texto apresenta. E a outra categoria, dons de serviço. Dons de serviço. Mas eu queria chamar a atenção para o versículo 7, no finalzinho, é quando ele fala da finalidade. No versículo 7 ele termina dizendo: visando um fim proveitoso. Qual a finalidade dos dons? Colocar, se eu posso usar isso, a máquina em movimento. Edificar a igreja. Essa é a finalidade do dom. Essa é a finalidade daquilo que Deus entregou. É para você edificar a igreja. E a gente precisa entender isso, porque quando a gente entende isso, a gente entra no ônibus. Não é? A gente entra no ônibus e senta e espera o ônibus ir, porque tem alguém dirigindo. Vocês sabem do que eu estou falando. Não é? Mas quando a gente entende o nosso
protagonista. A gente assume o nosso papel no corpo. A gente assume aquilo que nós podemos, devemos e somos chamados e capacitados a fazer. Certamente, nas próximas mensagens, o reverendo Samuel vai aprofundar mais essa questão. Mas eu queria ainda, terminando, concluindo o nosso texto, ainda falar do terceiro aspecto que a gente precisa compreender, que está no versículo 11. Versículo número 11. Versículo 11 ele diz: mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Três coisas são ditas nesse versículo. A primeira eu já falei, parte final do versículo diz: a cada um. Ora, cada um é cada um de nós que aqui estamos. Você tem um dom, que eu não sei qual é, mas você precisa saber. Cada um, já falei sobre isso. Mas eu queria falar é que quem realiza não sou eu, nem é você. E por aí vai evitar muita coisa se a gente compreender isso. O dom é de Deus. Quem realiza é Deus. Quem age é Deus. Então não existe porquê alguém se achar a última bolacha do pacote se ela tem um dom. Não tem porquê. Porque quem realiza é o Espírito Santo, aqui diz o texto. É o Espírito que faz as coisas acontecerem, usando você, usando o dom que Ele lhe entregou. Mas é Deus que está fazendo, não é você. Então não tem por que achar alguma coisa a respeito de você, não tem por que nós acharmos alguma coisa a respeito de nós, porque quem realiza é o Espírito Santo. Toda glória, todo louvor é para Deus, não é para o ser humano. E quando é a ação do Espírito, quando é o Espírito Santo que está agindo, a glória é de Deus. A glória não é do homem. Isso é para a gente discernir algumas coisas que a gente verifica hoje na igreja de uma forma geral. Você vê a coisa muito personalista, né? Muito individualista, muito chamando para si. Você precisa colocar um ponto de interrogação: que coisa é essa que está acontecendo? Que manifestação é essa que está colocando em evidência o ser humano? Porque os dons que Deus dá, coloca em evidência é a Deus, porque é a Ele que é toda a glória. O Espírito se manifesta na igreja para que a glória seja dada ao Senhor e não ao ser humano, porque é Ele que faz todas as coisas. Mas Ele faz conforme lhe apraz, é o que o texto diz, conforme a sua vontade. Ah, como eu gostaria de cantar. Eu penso assim, gostaria de cantar, ter uma voz, ter um dom para cantar. E ter o dom para cantar, meus irmãos, é cantar e as pessoas sentirem a presença de Deus quando você está cantando. Não há por que você achar que você é uma coisa, porque é Deus que está usando. Entendeu? Isso é o dom. Eu gostaria muito de ter esse dom, cantar e as pessoas se emocionarem, né? Mas eu não tenho esse dom. Eu gostaria de ter o dom de servir e recepcionar as pessoas, de forma que alguém que entrasse por essa porta, ao ser recebido por mim, se sentisse acolhido, se sentisse bem, porque ela foi recepcionada por alguém que tem um dom. Mas eu não tenho esse dom. Não tenho. Eu gostaria de saber pregar de forma que as pessoas se sentissem impactadas.
que as pessoas chorassem. Gostaria, mas eu não tenho esse dom. Não tenho. Porque o Espírito Santo coloca cada um no corpo como lhe apraz. É Ele quem lhe coloca no corpo como Ele quer. Não sou eu, nem é você que define o nosso lugar. Então não posso dizer eu queria ser isso, eu queria ser aquilo outro. Estou entrando na pregação do Samuel de domingo, né? Ele vai falar sobre isso. Não vou aqui falar um pouquinho. Não adianta, Deus. Quem dá o nome a Deus, Ele dá o nome que Ele quer. E a gente, como serve, recebe e cumpre o nosso papel. Qual é o seu dom? Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sem ignorância, não sabe qual é o dom que você tem. E sem ignorância pura. Certo? A responsabilidade sobre isso é do pastor Samuel. A responsabilidade disso é do conselho da igreja. Quando Jesus voltar, ele vai chamar Samuel e dizer: Samuel, e pergunta Leandro, certo? Leandro não exerceu o dom dele porque tu não deixaste, Samuel. Foi tu que impediu ele. A culpa é tua. Vai ser assim? Vai, né? Hein? Não vai ser não. Não vai ser de jeito nenhum. Cada um vai prestar conta com Deus. Entendeu? Não tem essa de dizer: não fiz porque não deixaram. Não exerci o meu dom porque não tive a oportunidade. Nada disso. Certo? Deus colocou você no corpo. E você precisa conhecer o seu dom e exercer o seu dom. Certo? A responsabilidade é sua, apenas sua, sobre os outros. Para finalizar, para não ficarem tristes com o que eu acabei de dizer, esse negócio assim chato de ouvir, eu quero só reforçar essa ideia de que Deus faz aquilo que lhe apraz, porque é a soberania de Deus. Esse texto vai repetir essa ideia. Samuel vai falar sobre isso, mas eu queria só dizer nos versículos 18 desse mesmo texto, se você está na tua Bíblia aberta aí, versículo 18 diz assim: mas Deus dispôs os membros. Quem coloca os membros como quer é Deus, Ele é que dispõe. Versículo 24 diz assim: Deus coordenou o corpo. Olha, quem coordena o corpo é Deus. Deus que coordena o corpo. E no versículo 24 diz isso. No versículo 28 diz: a uns estabeleceu Deus, ou seja, quem que estabelece quem na igreja, né? É Deus. Deus que faz todas as coisas. E se Deus é que faz todas as coisas, a Ele toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Que Deus fale melhor no seu coração. Eu quero que você cubra a sua cabeça. Nós vamos agora fazer a nossa oração. Já pastoral? Não, ainda não. Termino ainda. Mas eu queria orar nessa oração pastoral. Pedir que Deus esteja lhe esclarecendo e que você consiga perceber qual é o dom que Deus deu para você. Vamos orar assim? Deus maravilhoso e eterno, esteja, Senhor, abrindo a nossa mente, nosso coração, e que a cada dia nós possamos ter a convicção, a certeza daquele dom que Tu tem colocado na nossa vida, Senhor. E mais do que a certeza e convicção, nós possamos usá-lo para a glória, para a honra e para o louvor do Teu santo nome. Deus querido, nos ajuda, pois nós te oramos e pedimos isso no nome de Jesus. Amém.